O Brasil está oficialmente eliminado da Copa do Mundo. Nós tivemos aí algumas decepções, algumas frustrações. O Haaland conseguiu amassar a zaga brasileira, marcou 2 gols com 4 chutes, então ele teve aí uma assertividade muito alta, né? Conseguiu converter muitos gols. E eu gostaria de trazer um pouco da reflexão do que aconteceu em campo para a nossa própria vida. Se você viu meu último vídeo, provavelmente estava atento que eu estava com muita expectativa para essa partida. Eu achava que iriam ser um placar de 3-2 para o Brasil. A Noruega já tinha dado entrevistas dizendo que iria ser uma formação ofensiva. O Brasil tinha bons jogadores, evidentemente, mas infelizmente o resultado não é aquilo que a gente gostaria que fosse, né? O primeiro passo que eu gostaria de falar aqui para vocês é que cada emoção ela deve ser sentida. Então a raiva, a frustração, o medo, inclusive, né? E tudo isso deve ser sentido, tá? A gente precisa dar atenção a essas emoções porque elas estão indicando algo dentro da gente. Agora a gente tem que tomar cuidado para que isso não se prolongue de forma demasiada, porque aí a gente vai ter uma diminuição na nossa própria qualidade de vida, ok? Vamos voltar nisso daqui a pouco. Eu gostaria de começar na verdade falando sobre o quão impressionante foi esse desempenho do Haaland, né? Ele vem trazendo aí uma estatística muito agressiva, vamos dizer assim, não só na seleção norueguesa, mas toda a sua carreira. Como eu falei no vídeo anterior, eu já acompanhava ele no Borussia Dortmund, ele sempre foi um artilheiro. É realmente impressionante, né? E muito disso está atribuído, ao estilo de vida dele. Ele dorme de forma constante, ele tem uma rotina de descanso muito bem feita, ele tem um treino muito bem realizado, ele se alimenta de forma adequada, ele se alimenta de forma saudável, ele segue toda uma rotina, ele tem um objetivo em mente e ele utiliza de todas as suas circunstâncias a favor desse objetivo, em prol desse objetivo. Ele tem uma missão muito clara, ele consegue executar isso. Talvez essa seja uma das possibilidades que temos para o vídeo de hoje. Como é que talvez a nossa própria vida nós poderemos seguir esses passos do Haaland? Obviamente a gente não quer marcar gols em seleção, nem em jogos de futebol, mas nós queremos ter uma qualidade de vida boa. E quais são os comportamentos que a gente pode tentar talvez modular desse jogador que está sendo uma estrela recentemente, né? Os brasileiros adoraram conhecer ele. Vejam só, uma coisa que eu acho bem interessante é que ele é autêntico, então ele não tenta forçar uma personalidade. Hoje na internet, a coisa que é mais comum de você ver é o fake it until you make it. Basicamente a ideia de que se você fingir ser alguma coisa, inevitavelmente você vai alcançá-la. E isso é aplicado não só para gurus que estão tentando ficar milionários com a internet, mas também para pessoas que estão tentando desenvolver habilidades, como por exemplo oratória, confiança, autoestima. Você provavelmente já viu algum vídeo com essa mensagem. Você deve fingir, você deve agir como se estivesse já sendo essa pessoa que isso vai acontecer. Então, cara, aproveita a tua autenticidade, sabe? Se você gosta de X e Y, ok, continua gostando disso. Você não precisa tentar transformar a si mesmo em uma pessoa que você não é. Mas você deve deixar possibilidades abertas. Talvez essa abertura para a vida, abertura à experiência, seja um fator importante para a gente conseguir entender como que a gente pode, mesmo talvez não se vendo naquela posição, achar caminhos, achar comportamentos que vão nos levar para aquele local em algum momento da nossa vida. O propósito do Haaland, né? Eu descobri que a pronúncia correta é essa. Do último vídeo eu havia comentado e agora tive a confirmação. Então ele tem um propósito muito claro, né? Ele quer ser um artilheiro, ele quer jogar bola muito bem e ele transforma toda a tua rotina em prol desse objetivo, mas veja que ele não deixa de viver. Então ele tem um relacionamento, né, que ele inclusive divulga isso em rede social, ele gosta dos seus hobbies e ele se dedica aos hobbies. Eu vi um vídeo que ele falava sobre o Xbox, a série Xbox, né, os videogames da Microsoft. Ele gosta de jogar FIFA, ele gosta de jogar Minecraft. Então, ele é um cara autêntico que se dedica, de fato, às coisas que trazem vida para ele. Inclusive, ele fala tem um grande objetivo, né, depois, que é alimentar vacas, dirigir trator e cuidar de uma fazenda. Então, uma retomada é uma vida simples, né? Por mais que ele viva uma vida pautada no luxo, ele tem uma bolsa lá, pelo que eu entendi, uma bolsa Birkin, alguma coisa assim, que custa mais de 400 mil reais. Então, ele tem carros caríssimos, né, de mais de milhões de reais. E ainda assim, ele não se perdeu, ele se mantém um sujeito autêntico. Então ele continua prezando pelas coisas que realmente importam para ele. E isso é muito legal. Naquela partida tivemos também possivelmente a despedida do Neymar da seleção brasileira, né? Talvez ele jogue a outra Copa do Mundo, mas tem ficado difícil por conta da questão da idade, das lesões que ele já possui, né? Eu não vou entrar no mérito aqui se ele fez certo ou errado em responder às provocações do goleiro da Noruega, mas eu gostei de ver o Neymar marcando um gol, sabe, em seu último jogo. Como eu falei,
durante todo esse período da Copa, né, o Neymar estar na seleção brasileira era algo simbólico, era algo que precisava acontecer, porque ele é referência mundial. Não se joga uma Copa do Mundo sem escalar o Neymar, né? Como eu falava, ainda que ele não entrasse em campo. Ficamos tristes, evidentemente, por toda a situação do Brasil, mas nós não devemos atrelar a nossa própria vida, trazendo agora para o contexto pessoal, né? Nós não devemos atrelar o nosso esforço apenas a resultados, porque se a gente fizer isso, vamos tender a invalidar tudo que a gente faz. Então, o que é muito comum, por exemplo, em ver em pacientes com um transtorno depressivo, é a pessoa falar o seguinte: poxa, eu tentei fazer tal coisa, eu tentei me expor mais para relacionamentos, eu tentei ser uma pessoa mais verdadeira com as pessoas que estão em volta de mim, mas a devolutiva que eu tive foi horrível, então nunca mais eu vou fazer isso. Outra coisa que a gente pode falar é: olha, eu estava mal, fui fazer aquela coisa pensando que iria melhorar um pouquinho, mas não melhorei, então não vou fazer mais. Quando a gente começa a associar o nosso empenho, a nossa motivação é apenas em prol de um resultado, a tendência é que a gente se frustre mesmo, porque as coisas demoram a acontecer, né? Veja só, uma Copa do Mundo, por exemplo, não se resolve em um dia, é necessária toda uma preparação, inclusive preparação essa que o Brasil não teve tanto tempo, né? Então, se você é uma pessoa que costuma atrelar, você costuma se validar ou não apenas em função de um resultado, repensa isso de verdade. Sabe? Será que mesmo todo empenho, será que toda aquela preocupação, todo aquele cuidado, todo aquele zelo que você tinha talvez para se dedicar a um projeto, a alguém especial, até mesmo a si mesmo, tudo isso foi em vão porque um resultado não foi atingido? Eu lembro agora de uma entrevista do Cristiano Ronaldo, no qual ele falava assim: se eu ganhar a Copa do Mundo ou não com Portugal, eu não vou ser menos cristiano ou mais cristiano. E isso é uma resposta excelente, é um mindset de crescimento, né? Que a Carol Dweck falava, por exemplo. Esse tipo de perspectiva sobre a vida, esse tipo de entendimento sobre a vida, ele está muito pautado no real. Nós não devemos atrelar nossas qualidades, nossa confiança, a nossa vida mesmo, a métricas, a estatísticas, a conquistas, né, que podem ser esporádicas ou não. É claro que se isso acontecer é muito legal, mas a gente não pode se abalar caso essas coisas não aconteçam, porque se a gente fizer isso, vamos estar menosprezando tudo aquilo que a gente fez com o nosso tempo. E do que adianta a gente ter um tempo, utilizá-lo da forma que a gente acredita, para depois se frustrar por um resultado acontecer ou não, né? O que importa realmente é o aqui e o agora. Se você está conseguindo se concentrar, se você está conseguindo se dedicar em algo, talvez isso já deva ser uma finalidade em si mesmo, né? O resultado ele vai vir. Ou talvez não venha, porque existem fatores externos maiores, né? Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele não conseguiu ganhar essa Copa do Mundo, assim como o Neymar não. Mas ainda assim, isso não apaga toda a trajetória bonita que eles tiveram no futebol mundial. O Cristiano Ronaldo é uma pessoa que sempre se dedicou fora dos campos, né? Então talvez ele consiga jogar aí mais uma Copa. O Neymar, por outro lado, talvez não acontecesse isso com ele, mas o que importa aqui realmente é isso, é a forma como você vai olhar para o que os eventos da tua vida estão te trazendo. Não devemos ser como o Brasil e viver da forma como o Brasil jogou no segundo tempo. O Brasil foi muito passivo, o Brasil quase não reagiu, o Brasil, apesar de ver tudo o que estava acontecendo, não tomou uma ação. E ficar parado também é um comportamento, ok? Não fazer nada também é uma ação. Devemos então, portanto, analisar a nossa própria vida e tentar entender em quais áreas eu não estou agindo. Por que eu não estou agindo? Será que eu estou agindo de uma forma para me proteger? Será que eu estou evitando algo? Será que eu estou trazendo? Será que eu estou plantando talvez resultados que eu não vou gostar de colher lá no futuro? Tudo isso deve ser analisado, sabe? Não por um viés de metrificar a tua própria vida, por um viés de conquistas vão me deixar feliz. Não, não, de fato não. Não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo dizer o seguinte: será que você consegue analisar a tua própria vida e tentar, ainda que aos poucos, retomar o controle dela? Você não vai ter controle de 100%, mas se você conseguir controle sobre a parte que te cabe, cara, você já fez tudo que é possível. Aí você vai ter adotado um pensamento semelhante ao que o Cristiano Ronaldo adotou quando ele deu aquela resposta, né? Uma resposta muito, muito elegante e muito verdadeira, na verdade. Porque o que nós podemos fazer, se não tudo que está dentro da nossa possibilidade, né? Às vezes você vai se dedicar ao máximo para conseguir talvez uma boa vaga de emprego, para um relacionamento que tinha tudo para dar certo, mas simplesmente não dá. Tem coisas na vida que a gente não explica. E é aí que a gente tenta exercer a aceitação e também a gratidão. Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que o fator de desmotivação, né, o desânimo, a desesperança, propriamente dito, ele é muito preocupante quando a gente atrela isso à nossa própria vida. Ter uma desesperança quanto à seleção brasileira, tudo bem,
Mas se você tem desesperança quanto à tua própria vida, quanto à tua própria capacidade, quanto à tua vontade, quanto à tua ideia, quanto ao teu esforço, quanto aos seus projetos, quanto à sua ideia de vida, quanto ao que você faz efetivamente, o quanto que você busca talvez melhoria, ou então o quanto que você... Quando eu falo melhoria, eu não estou falando melhorar apenas condições materiais, mas eu estou falando especificamente de melhorar a tua condição emocional, sabe? De aproveitar mais, de desfrutar mais desse tempo que nós temos disponível aqui. Se você faz isso, você já está fazendo tudo que é possível. Então você vai percebendo até que você constrói uma resiliência a partir desse pensamento. A Copa do Mundo, ela deve ser aproveitada. Não é porque a gente perdeu, não é porque a gente não ganhou o Hexa, que a gente deixou de comemorar os gols que nós tivemos, que nós deixamos de compartilhar momentos felizes com amigos e com família. Não é porque a gente perdeu que a gente tem que invalidar todas as emoções, sabe? A Copa do Mundo tinha um objetivo muito claro, que é entretenimento. Nós ficamos entretidos e ainda podemos continuar assistindo a Copa do Mundo, apesar do Brasil não estar mais participando dela. Eu acho que essa é a grande acho que essa é a grande mensagem desse vídeo que eu quero passar para vocês, né? Analisa a desesperança na tua vida, no teu cotidiano. O quanto que você anda desesperançoso talvez no teu trabalho, o quanto que você anda desesperançoso na tua própria capacidade de entender talvez que você deva ser feliz, o quanto que você está sendo desesperançoso em todas as áreas da tua vida, porque isso vai medir talvez, em última instância, o grau de contentamento e o grau de possibilidades. Sempre dá pra gente fazer alguma coisa, tá? Não atrele a sua vida a grandes conquistas, porque, sendo bem sincero, a gente veio para o mundo sem nada, nós vamos sair daqui sem nada também. O que importa realmente é o quanto a gente consegue desfrutar, o quanto nós conseguimos agir em prol, em direção das coisas que a gente valoriza, né? Eu acho que esse vídeo ficou com uma correlação clara, né, entre a vida dos jogadores de futebol, o que acontece em campo e o que nós podemos atrelar, talvez para modular na nossa própria vida. Quando a gente consegue desenvolver essa habilidade de interpretar eventos e trazer o que for de positivo para nós, e deixar o que for de negativo para o lado, a gente começa a desenvolver aí o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou. Dê espaço para suas emoções saírem, tá? Mas toma de fato muito cuidado para que a ruminação não exista, porque ela vai atrapalhar a tua qualidade de vida, ela vai atrapalhar o teu trabalho, a tua própria percepção sobre si mesmo. A tua motivação vai baixar e por aí vai. Pratique o autoconhecimento e vejo vocês no vídeo de amanhã.